Então, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso encontro de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Querido, eu sou aluna especial do curso de mestrado de fisioterapia aqui da Unicid, e esse é o nosso primeiro encontro do Simple Journal Club. E estou muito feliz pela oportunidade de começar, né, esse nosso encontro desse segundo semestre. E aí a gente tem essa proposta, né, de fazer a leitura desse livro, que é o Sport Injury Research. Ele é um livro muito interessante, vai trazer bastante informações para a gente, porque ele compartilha a experiência e conhecimentos, né, atuais dos principais pesquisadores do mundo, né, dentro do campo de pesquisa sobre lesões esportivas. Ele vem mostrando métodos epidemiológicos empregados na pesquisa, né, de como passar de um problema de lesão. E ele é um livro extremamente atual, né? E vai ser bem bacana esses nossos encontros. Esse livro que é composto de 16 capítulos, dividido em 5 partes. Só para a gente poder se organizar, a gente já tem que já uma agenda mais ou menos marcada, né, para vocês entenderem que nossos encontros vão ser já está agendado, né, nossos próximos encontros. Hoje vou estar falando do primeiro capítulo, o Rafael, no dia 9/11, no segundo capítulo, a Flávia, no dia 23/11, o terceiro capítulo. Caso aconteça alguma mudança de data ou de orador, né, vai ser avisada para vocês. A segunda parte do livro está aqui, ó, é dividido em 4 capítulos. No dia 7/12, já está pré-agendado para a Pamela falar para a gente sobre esse capítulo. No dia 21/12, a Clara. E assim por seguinte, tá? Na terceira parte do livro, ele é dividido em 3 capítulos. Na quarta parte, mais 2 capítulos. E na quinta e última parte, mais 4 capítulos. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre as questões chaves, né, em epidemiologia e a definindo uma pergunta de pesquisa. Bom, gente, uma pergunta de pesquisa, ela começa a partir de uma ideia, tá? E ela pode se originar, de repente, através de um interesse do pesquisador, ou, de repente, por um problema que foi observado, ou até mesmo uma lacuna, né? Um gap, onde foi identificada no conhecimento, que foi identificado no conhecimento atual da literatura. Na área específica da lesão esportiva, as ideias podem ser geradas, de repente, em relação a um tipo particular de lesão, ou a um determinado esporte, né, a uma lesão de um determinado esporte, ou uma população participante, uma população específica de interesse do pesquisador, ou até mesmo a combinação dos 3. Bom, só que assim, gente, como em qualquer... por exemplo, na verdade, assim, em exemplo, um aparente aumento na incidência de um tipo específico de lesão pode gerar uma, né, de interesse do pesquisador. Ou, de repente, a falta de conhecimento sobre como prevenir tais lesões. E como comecei a dizer, né, que o objetivo, gente, qual é o objetivo da pesquisa? Ela é o principal, é o start de qualquer processo, de qualquer progresso que vem para poder dar sentido à pesquisa, tá? Independente do campo da pesquisa. Pode ser nas lesões esportivas e em qualquer outra área. A definição do objetivo tem que estar bem clara, tá? Isso deve acontecer desde o comecinho do projeto. Você precisa saber exatamente aquilo que você quer. Você precisa entender e definir o que você quer com essa pesquisa, porque ela é a base para você conseguir caminhar nesse processo. Então, vamos entender que você já resolveu, você já decidiu o teu objetivo, já está definido o teu objetivo. Você vai ter base agora para poder identificar qual é a metodologia mais eficaz para poder atender os seus objetivos. E o design também. Lembrando que esse tipo de pensamento, de raciocínio, de estratégia, serve para qualquer tipo de pesquisa clínica, tá? Seja ela qualitativa,
quantitativa, biomecânica, social ou epidemiológica. Pois bem, como organizar tudo isso? Essa estrutura, gente, é a primeira estrutura que a gente consegue encontrar nas literaturas e a mais publicada também. Van Mechelen, ele adaptou essa estrutura de 4 fases, né, de 4 etapas da saúde pública, e ele trouxe, né, para a pesquisa científica. No primeiro passo, ele fala o seguinte, que nós precisamos estabelecer qual é a extensão do problema da lesão. Próximo passo, você vai estabelecer a etiologia, ou seja, a origem, a causa da lesão. E o mecanismo, e o mecanismo também da lesão, tipo, como aconteceu. No terceiro passo, é a introdução das medidas preventivas, que é a intervenção. No quarto passo, é avaliar a eficácia das intervenções. E se caso for necessário, novamente. Porém, em 2006, Caroline Finch, ela estendeu esses 4 estágios, esses 4 passos para fala sobre a importância, né, de enfatizar o desenvolvimento das intervenções. E aqui para mim falhou, acho que voltou. O desenvolvimento das intervenções, em que contexto foi feita, né, foi realizada essas intervenções? Aqui no quinto estágio, ela descreve a importância de falar sobre o contexto das intervenções e das estratégias implementadas. E no sexto estágio, avaliar a eficácia no contexto das implementações. Ou seja, a necessidade de considerar de que forma, né, foi adotada essas medidas preventivas. Em que contexto aconteceu isso? Foi realizada, teve evidências científicas, foi baseadas em evidências? E essas intervenções, quais funcionaram? E por que funcionaram? E quais foram os fatores que puderam facilitar ou impedir a adoção das medidas preventivas? Ou seja, é importante identificar o que, quando, por quê, né, como, quem, para quem que servem essas intervenções que foram realizadas, em que situação, em que contexto. Outro exemplo, um pesquisador pode querer saber em que contexto particular uma medida preventiva terá sucesso e para quem. Ele pode pensar, ok, essa pesquisa mostra que deu certo essa intervenção, porém, em que contexto ela foi realizada? Eu posso aplicar ela em qualquer jogador, em qualquer atleta, em qualquer esporte? Como transferir o sucesso da prevenção de lesão no ambiente controlado para o sucesso de uma configuração no mundo real? Ou seja, o resultado que eu tive dentro de um laboratório, de um lugar controlado, eu vou ter o mesmo sucesso trazido para o mundo real? Aí ele fala dos fatores. Lembra lá no outro slide, quando ela menciona sobre quais são os fatores que facilitaram ou impediram, né, de ter um resultado diferente? São esses fatores que a gente vai pensar agora, que são os fatores intrínsecos, que são fatores que são a predisposição do desportista em ter algum fator que pode impedir o resultado favorável, ou os fatores extrínsecos, que é a exposição a fatores de riscos. E é essa interação dos fatores internos e externos, gente, juntamente com o meio a lesão. Então, não somente a intervenção por si só, mas considerar, sim, quais foram os fatores internos e externos que alteraram, que influenciaram no resultado dessa pesquisa. Por exemplo, vamos supor que existe uma lesão ainda prevalente, tá? Essa lesão,
tem uma literatura considerável que responde todas as perguntas já em relação à extensão e à natureza da lesão, tá? E uma evidência científica da eficácia da medida para a prevenção da lesão. Ela está bem explorada, ela foi um assunto bastante pesquisado. Então, nessa hora, a gente percebe que as lesões continuam prevalentes. É hora de fazer novas perguntas. E aí a gente fala em que contexto aconteceu as implementações que foi sugerida. E lembra dos fatores internos, dos fatores externos? A gente pode usar quais foram as barreiras e os facilitadores para poder que alteraram ou facilitaram, né, o decorrer da pesquisa. E em cima dessa leitura, a gente pode então já fazer uma pergunta: quais são as barreiras e facilitadores para corredores recreativos de longa distância que adotam e mantêm um programa de treinamento com baixa distância e alta intensidade, a fim de evitar lesões por uso excessivo? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos supor que a pergunta de pesquisa está ok. E a metodologia também está ok. Aí vem a pergunta: qual que é a metodologia, o design da metodologia mais adequada? Gente, a metodologia mais adequada é aquela que responde à nossa pergunta. Não tem como a gente inventar, não tem como a gente buscar fórmula mágica. Aqui, nesse quadro, ele mostra algumas opções que a gente pode usar como um método de estudo. Por exemplo, para problemas, né, entendendo a extensão do problema da lesão, a gente pode estudar sobre análise de banco de dados, pesquisas na literatura, sobre a etiologia, né, e o mecanismo das lesões. Podemos usar como design um caso-controle, estudo de corte, modelo estatístico, mensurar o desenvolvimento das prevenções, das medidas preventivas. Pode ser através de estudo de caso, biomecânica, a avaliação científica, se a intervenção foi eficaz, né? A eficácia da intervenção. Você pode analisar através de um teste clínico, de estudos controlados, randomizados ou não randomizados. Em que contexto, né, determinar o contexto das intervenções? Como é que você pode avaliar? Através de uma observação direta, de questionários comportamentais ou entrevistas, e a eficácia das intervenções, né, avaliando mesmo no mundo real. Porque pode ser também a observação direta ou o monitoramento comportamental de atitude. Lembrando, gente, que existe muito estudo que são bastante que traz bastante onerosos, né? Que traz muita demanda de recurso financeiro. Então, é importante entender qual é o melhor método para poder você responder a sua pergunta, aonde existe recurso financeiro suficiente e tempo para poder atender a sua pesquisa. E se você perceber que a metodologia que você escolheu você não está conseguindo se adequar àquilo que você precisa, é hora de voltar. E aí você vai refazer, repensar sobre a sua pergunta, sobre o seu objetivo e escolher alguma metodologia que responda de forma adequada à tua pergunta, tá bom? Vamos lá. Definição de termos-chave de pergunta. Esses pesquisadores, eles facilitaram mais ainda a nossa vida em relação a de como formular uma pergunta de pesquisa. Eles nos mostram, nos apresentam o pico, né? O que seria um pico? O P de problema, incluindo a população de interesse. O I de intervenção. Nós sabemos que nem todos os estudos, né, acontecem intervenções, porém eles podem incluir variáveis, né, que prevê algum impacto, algum efeito ou outra coisa. O C é de comparação ou de controle.
né, se for relevante acontecer essa fase, né, na pergunta. E the outcome seria o resultado, né, se aconteceu a lesão ou não. Vamos agora entender, fazer na prática? Olha só, aqui vocês conseguem enxergar um quadro com os 4 primeiros estágios. Apareceu para mim uma telinha. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Tá tudo bem para Sim, vocês? Tá? estamos sim. Legal. Então, vocês conseguem entender, enxergar aqui os primeiros 4 estágios de Van Mechelen, a extensão de Finch, né, falando sobre a importância de considerar em que contexto foi a intervenção, né, no mundo real. E aqui, ó, o pico, problema, intervenção, comparação e o resultado. Então, em cima desse modelo, a gente vai criar agora, a gente vai desenvolver uma questão de pesquisa. Vamos lá, vamos escolher então aqui esse terceiro estágio, por exemplo. O problema, ou o público de interesse. Então, está aqui, ó, corredores recreativos de longa distância. A intervenção, qual é? Um programa de treinamento de baixa distância e alta intensidade. A comparação, que é a terceira fase, comparado a um programa de treinamento de alta distância e baixa intensidade. E o resultado? Reduzir o número e ou a gravidade de lesões por uso excessivo. Então, vamos entender como é que ficou essa pergunta? Em corredores recreativos de longa distância, pode um programa de treinamento de baixa distância e alta intensidade, quando comparado a um programa de treinamento de alta distância e baixa intensidade, reduzir o número e ou a gravidade de lesões por uso excessivo? Ou seja, a gente tem aqui, ó, uma plataforma, né, um instrumental que nos dá a base de como construir passo a passo a sua pergunta. E ainda em que fase que você quer fazer essa pergunta, ele te dá esse norte. E aí você tem uma ferramenta para poder te ajudar a construir uma pergunta clara e objetiva. Porém, tem muita armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado, que são os erros na hora de fazer nossas perguntas. É importante enquadrar as questões de pesquisa como uma questão e não como uma afirmação. Ou seja, já acontece às vezes a gente perguntar e já afirmar no final, perguntando, já afirmando qual seria o resultado. Então, tomar cuidado para que isso não aconteça durante a nossa elaboração da questão, tá? Hipóteses. Quando a gente usa hipóteses nas nossas perguntas, né, nas nossas pesquisas, existem 2 tipos de teoria. Quando as hipóteses da pesquisa visa melhorar a teoria, as hipóteses será estruturada em torno das hipóteses baseadas na teoria. Porém, quando as hipóteses visam replicar pesquisas anteriores, ela será estruturada em torno de hipóteses com base de descobertas anteriores, ou seja, respeitar qual é a linhagem da sua pesquisa, tá bom? Para não haver confusão de dados. É importante distinguir entre perguntas usadas em agendas de entrevistas e questionários e perguntas de pesquisa. Então, vamos lá. Essa primeira pergunta aqui, gente. Você faz a maior parte do seu treinamento em terreno plano, terreno montanhoso ou uma combinação dos dois? Isso é uma pergunta que é usada em pergunta de pesquisa ou de entrevista. O que vocês acham? Pode participar, gente. Pode, aqui, né? Aqui é o momento de a gente poder conversar. Oi, vocês estão aí ainda? Entrevista. Pois é, uma pergunta específica para entrevista. E se eu fizer uma reformulação dessa pergunta aqui, ó? Como o treinamento do terreno plano contribui para lesões em corredores de longa distância? E esse é o tipo de pergunta que traz qual a intenção? Uma pergunta de pesquisa reformulada.
né? Então, a gente precisa muito bem identificar esses tipos de pergunta, para a gente não cair nesse erro, tá bom? E se o pesquisador tiver mais que uma pergunta de pesquisa? Já aconteceu com vocês? Vocês fazerem, eu tenho uma pergunta, aí depois tem a outra pergunta, depois tem a outra pergunta, e aí depois fica um monte de pergunta na pesquisa? Às vezes acontece isso, né? Porque dentro do estudo você acaba identificando outros gaps, outros nichos de pergunta, né? De ideias que vêm acontecendo. Só que isso tem que ser muito bem, né? Muito bem estudado, muito bem colocado, para você não se perder na pesquisa. A questão principal, ela tem que estar muito bem definida. Quando chegarem, né, as questões subsidiárias, elas não podem sobrepor as questões principais. A questão principal, essa relação entre elas tem que estar muito bem hierárquica, aonde precisa estar muito bem definido qual é a questão principal e quais são as questões subsidiárias. Bom, se você escolheu, né, colocar algumas questões subsidiárias, a abordagem metodológica tem que ser comparável à questão a que você vai utilizar para poder responder a sua questão principal. Fica muito complicado você ir para uma outra linha metodológica, sendo que a gente já viu atrás que, dependendo da design, da metodologia que você usar, vai trazer mais despesa, vai exigir mais recurso, e pode ser que a gente não tenha isso para poder oferecer. Então, realmente é importante observar se isso é relevante para o teu trabalho, aumentar questões, porque cada questão que você colocar no seu trabalho, você vai ter que trazer uma resposta para o leitor, não apenas colocar por curiosidade. Quer ver um exemplo, gente? Como a gente falou lá atrás, né? Um programa de treinamento de corrida com baixa distância e alta intensidade. Vamos supor que o pesquisador queira entender qual que é, se os corredores, né, se os atletas vão adotar esse tipo de programa para poder treinarem. E também, de repente, surja uma dúvida se os treinadores também vão programa. Não está fora, né? Está dentro do contexto. Porém, quando você vai fazer uma leitura do trabalho, pode ser que se confunda, que eu não sei qual que é o mais importante para esse trabalho, se é a opinião dos corredores ou dos treinadores. E aí, lembrando, vai ter mais recursos, vai aumentar o número de participantes, e se você escolher fazer esse tipo de aumentar, né, essa linha de pesquisa, é necessário depois fazer uma análise de dados, uma correlação entre eles. É errado fazer isso? Não, não é errado. Porém, você está disposto e realmente tendo essa capacidade para poder encarar essa proposta e trazer a clareza do teu trabalho, deixando muito mais simples e de entender, aonde o leitor consiga saber exatamente aquilo que você está buscando, mesmo com tantas alternativas. Pois bem, o que a gente aprendeu hoje, né? Ou reviu, ou reforçou? Que é necessário ter um objetivo bem claro na pergunta de pesquisa, que ter uma metodologia que responda à sua pergunta é a mais indicada, porque só assim a gente pode contribuir com informações de qualidade para a nossa literatura, tá? É melhor focar na qualidade do que na quantidade, e um termo que ele usou bastante no livro falando o seguinte, que o menos é melhor. Quanto mais, não é a simplicidade, mas sim a qualidade. Então, foca naquilo que você quer, busca aquilo que você entende que é importante, que o trabalho vai ser mais prazeroso, porque você vai conseguir ver resultado no final. Porque quanto mais caminhos você percorrer, mais portas você vai ter que fechar e responder. E isso pode trazer um desânimo e trazer uma frustração, né, no caminho dessa tua busca.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Pô, show de bola, hein, Lúcia? Legal a apresentação, ficou show. Eu fiz pouca, eu não participei muito assim de entrada, porque, cara, a gente discute tanto isso entre a gente, né? Quer dizer, eu coloco tanto isso para vocês em todos os projetos da questão de fazer primeiro a pergunta de pesquisa, depois o objetivo e tal, 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 que eu falei assim, deixa a galera falar um pouco, depois eu entro. Mas, enfim, né, não falou muito, mas tudo bem. Fecho aqui. Como é que eu faço? Pode fechar, pode fechar. Eu acho que pode fechar, sim. Então, acho que Tá. só vale a pena a gente repassar por alguns pontos que, pelo menos assim, eu pelo menos peguei como alguns pontos principais assim da discussão, né? Bom, o primeiro ponto é que pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa podem ser coisas ligeiramente diferentes, né? Então você tem uma pergunta que você quer buscar uma resposta e você traduz ela em um objetivo de pesquisa. Isso foi um pouco exemplificado naquela questão de algumas perguntas são melhores colocadas em questionário e algumas perguntas são melhores para descrever um objetivo específico de uma pesquisa. E esse processo, né, de pensar nessa pergunta de pesquisa de várias maneiras, pelo menos eu entendo como interessante para a gente repensar sobre vários aspectos o que a gente quer pesquisar e ficar mais claro isso. Por isso que todo projeto de pesquisa que eu peço para vocês escreverem, eu peço primeiro a pergunta, depois o objetivo. Basicamente é reescrever a pergunta de pesquisa, mas em um formato diferente, né? Isso faz com que a gente repense mais sobre o assunto e etc. Ixi, peraí, que mudou tudo aqui. Um outro tópico é que, bem colocado pela Lúcia, cada pergunta de pesquisa vai pedir um método, né? E quando eu digo que vai pedir um método, não é que o método é específico para a pergunta, mas a gente tem alguns métodos, né, que conseguem abordar um grupo de perguntas ali, e a própria pergunta é que vai guiar a gente para o método, e não o contrário. Então, o que eu tento também estabelecer no nosso grupo de pesquisa é que a gente seja flexível o suficiente para entender que se a gente tem uma pergunta relevante, a gente não foge da pergunta porque talvez a gente não saiba a metodologia, porque a metodologia é só uma forma de buscar a resposta para aquela pergunta. Se a pergunta é relevante, nós vamos buscar a metodologia correta. Se a gente já conhecer ela, ok, melhor. Se não conhecer ela, nós vamos buscar conhecer, a gente vai aprender para responder a pergunta. Né? Nós não vamos deixar a pergunta solta por aí, sem resposta, porque talvez a gente nunca tenha se deparado com aquela metodologia para responder aquela pergunta. Né? Isso faz parte até do meu histórico como pesquisador, né? Começando lá na epidemiologia clássica com estudos observacionais, vindo para a epidemiologia clínica com os estudos, né, de intervenção, partindo depois para estudos de implementação, estudos de comportamento, tem estudos de clinimetria também. Então, vê, a gente não é um grupo do tipo assim, eles fazem estudo controlado aleatorizado, né? Pelo menos é o que a gente está tentando fazer no nosso grupo, é ser um grupo que não é ditado pela metodologia, né? E sim ter perguntas relevantes, né, que respondam alguma coisa clínica, que resolvam um problema de verdade, numa população que tem aquele problema de verdade, e aí a gente corre atrás da metodologia para aprender e aplicar aquilo. Talvez alguns de vocês já estejam se reconhecendo nesse processo, né? Aí ele traz aquela estratégia pico, que é bastante importante. Hoje a gente fala sobre estratégia picos, né? Tem até algumas letras a mais do S hoje em dia, inclusive. Mas lembrando que essa estratégia ajuda bastante a gente quando a gente está falando de estudos de intervenção. Dá bastante confusão quando a gente utiliza essa estratégia pensando em estudos de observação. O importante é fazer uma pergunta que seja clara o suficiente para você entender o que vai fazer. Entendeu? Então a pergunta tem que traduzir o problema completo. A estratégia Picos tenta trazer esse problema completo dentro de um problema de intervenção, né, onde você traz os pacientes, a intervenção, o comparador, o desfecho e, por muitas vezes, agora na atualidade, o pessoal diz até o desenho de estudo, talvez na própria pergunta. Eu não sou muito a favor de, talvez, de escrever o método já na própria pergunta. Eu acho que a pergunta dita o método, é verdade, mas a forma com que, às vezes, existem várias formas de responder uma pergunta, né? Então, talvez aí eu tenha uma pequena crítica quanto a esse S colocado na estratégia Pico, mas eu acho que o importante é a gente não ficar preso a esses frameworks, eles ajudam. Mas se a gente ficar muito preso a eles, vão ter situações em que talvez a gente não vai conseguir resolver porque só trabalhou com aquele framework, né? O legal é você ter esse setup completo.
pico ajuda para estudo de intervenção. Se não for estudo de intervenção, o que eu tenho que pensar é estabelecer uma pergunta que seja completa, né, do início ao final, pontuando ali a população de interesse, o desfecho de interesse, enfim, descrevendo o problema de uma maneira geral. E aí a Lúcia trouxe alguns exemplos, achei bem interessante, de discutir esses exemplos dentro do framework do Van Mechelen, né, dentro da sequência de prevenção de lesões, que foi estendido depois pelo TRIP Framework. Dentro ainda do TRIP Framework, era interessante lembrar que esse livro foi escrito em 2010, né? E é legal que os estudos de efetividade, ela descreve ali como se fossem desenhos parecidos com estudos observacionais, né? O que na verdade é uma transição. Hoje em dia, a gente já tem os estudos de efetividade mais classificados como aqueles pragmáticos, né? Então, os estudos, na verdade, de eficácia seriam aqueles mais controlados, os estudos explanatórios, menores, mais controlados e etc. E os estudos de efetividade seriam mais pragmáticos, indo até para a área de implementação, pegando até os estudos híbridos, né? Então, talvez valha a pena até numa próxima discussão a gente bater um papo sobre essa metodologia que é um pouco mais nova do que o que foi descrita nesse livro, acredito eu, em 2010. E nos últimos capítulos dele, talvez ele traga alguma coisa nesse sentido também, porque os últimos capítulos do livro são sobre implementação. Aí, para fechar os comentários que eu queria fazer, é verdade, né? Quando a gente tem uma pergunta e faz um objetivo, normalmente outras perguntas vêm atreladas. E é por isso que a gente trabalha com um projeto, né? Eu gosto da ideia de trabalhar com projeto, primeiro porque fica legal no esquema de dissertação ou tese, porque você tem uma ordem de trabalho, não fica aquela coisa de estudo jogado. Mas, para falar a verdade, é uma estratégia boa para a própria pesquisa. Não só para a sua dissertação ou sua tese, mas para a própria pesquisa. Porque quando você levanta uma questão, muitas vezes outras vêm atreladas também. E o interessante é que não necessariamente todas vão ser respondidas com o mesmo método. Então veja que alguns de vocês têm o mesmo método respondendo perguntas diferentes, ao passo que muitos de vocês têm um método específico para cada pergunta, um método diferente. Né? Então tem um observacional, de intervenção, um qualitativo e um de clinimetria. Caramba, se precisa fazer tudo, precisa fazer tudo, né? A gente está em amigos aqui, né? Então não vou nem ficar pedindo autorização. Vou usar o exemplo do Luiz agora, que a gente teve uma reunião sobre mudança de estratégia de projeto, né, Luiz? Que inclusive a gente estava com uma ideia de fazer um estudo de clinimetria, estava todo empolgado lá, e de repente a gente se deparou com uma necessidade. Falou assim, mas será que a gente pegou os instrumentos corretos? Será que não tem mais instrumentos na literatura? Será que não tem instrumentos que talvez a gente poderia estar priorizando a esses que a gente escolheu porque achou simplesmente lendo, né, não fazendo uma pesquisa sistemática? E aí o Luiz veio com a ideia brilhante de falar, pô, então vamos fazer uma revisão sistemática sobre o assunto, para tentar ver os instrumentos que tem, e aí a gente vê se faz o estudo clinimétrico com os que a gente já tinha pensado, né, para confirmar se aqueles são os mais adequados, ou se a gente descobre alguns outros que são mais adequados ainda, ou até adiciona questionários nesse mesmo projeto. E aí a gente mudou a estratégia. Então é uma nova pergunta que surgiu. Por que surgiu a necessidade de uma adaptação de um questionário? Surge uma pergunta que na verdade muda até a ordem do projeto. E agora a gente está trabalhando que nem louco numa outra metodologia para poder responder essa primeira pergunta e depois ir para as perguntas de estudo de propriedade medida, né? A própria Fernanda, na última reunião que a gente teve também, né, Fernanda, trouxe uma ideia um pouco diferente do que a gente vinha deslumbrando para o doutorado dela. Então, assim, ela ainda tem a ideia de fazer o doutorado dela como uma extensão do mestrado, mas surge a necessidade de talvez um questionário que possa ajudar no processo. E aí talvez ela vai fazer um estudo também de propriedade de medida para poder trazer isso. E aí vou usar o teu exemplo também, viu, Fernanda? O engraçado é que ela veio falar comigo com a ideia de dizer que estava um pouco receosa em pensar que talvez não seja a especialidade do grupo, o grupo não está talvez tão interessado em propriedade de medida. E a resposta que eu dei para ela foi, bom, na verdade não é que a gente não está interessado, é que o nosso foco estava em outras coisas porque as perguntas nesse sentido não surgiam. E agora acontece o ponto do tempo que essa pergunta surge para o Luiz, surge para a Fernanda e talvez vai surgir para outros. Então, se surgiu perguntas de propriedade de medida, nós vamos fazer. Nós não vamos, não, essa metodologia eu não faço, vou sair fora, né? Não é muita essa ideia, não. É ter a pergunta, ter o problema e ir atrás, atacar esse problema com a metodologia adequada. E aí, se a gente não conhece o problema, a gente vai ter que estudar. O próprio Luiz está estudando bastante metodologia
propriedade de medida e implementação. Exatamente porque o projeto dele tem a ideia de permear esses assuntos, né? E a gente está ali e tal. Ah, e qualitativo, né, Luiz? E qualitativo também, porque qualitativo também é uma coisa que a gente está aumentando o nosso interesse e a gente viu a necessidade de estudar mais esse assunto. Recentemente a gente tomou super porrada com um monte de artigo qualitativo que a gente fez. E apesar de ter tomado porrada, e quando eu digo tomar porrada é tomar rejeite em revista, tá? O interessante foi que valeu super a pena, porque o aprendizado foi enorme, e acho que a gente realmente evoluiu nesse ponto, e eu acho que daqui a pouco nós vamos estar fazendo estudo qualitativo como primário mesmo, e não como secundário, tipo, vamos fazer também porque ajuda nos estudos nos estudos quânticos que a gente está fazendo, né? Na verdade, talvez a gente vá partir até para uma linha de pesquisa específica em qualitativos, dado o interesse, né, que se deu dentro da nossa área e a habilidade que a gente está aprendendo de ter, exatamente porque a gente foi para cima, né? A gente não simplesmente falou, não, qualitativo eu não faço. Não, surgiu a pergunta, vamos lá, vamos fazer. A pergunta caiu no colo, né? Por que não? Lógico que também a gente não precisa abraçar o mundo, né? Então talvez não consigo com essa pergunta agora, não consigo estudar tudo ao mesmo tempo e eu preciso de colaboração. A gente sempre precisa de colaboração. Então a gente vai buscar ajuda. Esses qualitativos que a gente fez, a gente buscou ajuda de pessoas mais experientes que a gente para poder nos guiar, né? Mas aí, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando mais independente no processo. Então, falando tudo isso, os projetos só acontecem porque ele tem o coração dele baseado na pergunta de pesquisa. Né? Tudo vai começar por ali. É ele que vai determinar para onde a gente vai depois. A metodologia é determinada frente à sua pergunta, e não o contrário. A gente não tem uma metodologia e fala, nossa, eu gosto de revisão sistemática, então vamos caçar uma pergunta para fazer revisão sistemática. Não é bem essa a ideia. A ideia tem um problema em um contexto que eu estudo. Peguei o problema, estabeleci o problema. Qual é o método que melhor resolve isso? Tal método. Beleza, então agora nós vamos implementar. Não conhece, vamos estudar e por aí vai. E acho que a continuação das discussões agora dos capítulos vão um pouco nessa linha. Primeiro a gente falou da importância da pergunta, alguns exemplos de pergunta, e agora a gente vai começar a entrar. Eu acho que é agora, deixa eu até olhar aqui, só para não falar besteira. O próximo capítulo já é de desenho de estudo, depois vai entrar em cada tipo de desenho de estudo, para a gente entender quais são as especificidades de cada desenho e o que eles são capazes ou não de responder. Quando a gente juntar essas duas informações, aí a gente vai ter, num lado, as perguntas e no outro lado, os métodos que respondem. Né? Lógico que sempre vai haver algumas especificidades, mas de maneira geral, a gente consegue ter uma ideia bem vasta, vendo os métodos gerais, né, da epidemiologia que respondem as perguntas práticas aí. Então, acho que foi uma discussão super bacana. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou queria fazer algum comentário. Apesar de ser um tópico bastante importante, ele é menos técnico, né? Eu sempre falo para os alunos, você está na fase de pensar na pergunta de pesquisa, então você não vai escrever tanto, você vai pensar. Então é aquela coisa que você vai tomar banho e ficar pensando, de repente está correndo e pensa mais, e aí pensa, escreve uma frase e de repente aquela frase muda 15 mil vezes. É uma frase, mas ela muda 15 mil vezes, né? Diferente da parte do método, depois que está tudo estabelecido, que aí é mais processual mesmo, né? Então agora eu sei que eu tenho que responder essa pergunta, sei o método, agora eu tenho que seguir o processo. Então primeiro eu tenho que escrever isso, depois eu tenho que escrever isso, e a coisa desenrola mais. Mas essa parte inicial ela é bem mais, eu chamo filosófica, mas ela não é filosófica, na verdade ela é técnica, mas é muito mais cognitiva do que de trabalho braçal mesmo, de escrita e tudo mais, né? Bom, e aí eu vou deixar vocês falar um pouco também, senão eu fico falando aqui até a hora da gente terminar a reunião. Beleza? Ninguém pôr mais nada? Não, Luiz, para mim, realmente, essa é muito importante, porque eu estou nessa fase, né? Luiz, eu já mudei tantas perguntas no meu trabalho, já mudei tanto a minha pergunta, já fui buscando em uma e outra. Aí eu falei, quando é que eu vou sentar com o Luiz e conversar com ele sobre o meu projeto? Me dá uma angústia tão grande, porque parece que está sempre falho, está sempre pobre, está sempre, tipo, não está claro, sabe? E essa ferramenta, né, essa estrutura, me clareou bastante, me clareou, ficou claro, mas me deu mais um direcionamento de como estruturar a pergunta, o que é importante ter numa pergunta, né? Não tenho nenhuma experiência acadêmica, assim, a nível científico, eu pulei, né, já aqui,
E realmente está sendo muito importante esse contato, né, de engatinhar, né, com a turma, de engatinhar, né, nesse conhecimento. E é isso, você vai aprendendo uma coisa que você falou desde o começo, tem que ser feito, você vai lá e faz, vai lá e busca, vai lá e faça, você vai aprender fazendo, né? Então, e é isso que está acontecendo, a gente vai estar estudando, a gente está aprendendo, a gente está vendo, né, onde está o erro, porque você reconhece que não está legal. Isso já é um aprendizado, né? Acredito eu, né? Mas existe aquela angústia de saber qual é o fim disso, porque eu quero já começar a fazer, eu quero pesquisar, eu quero estudar, e isso me angustia muito. E aí, depois a gente pode conversar depois, ao invés de eu fazer essa carreira no viés que eu estou pesquisando, de repente, hoje, começar a agregar em uma pesquisa que já está acontecendo, porque de repente eu posso estar agregando e pesquisando junto, e aí eu vou ter mais suporte e ter mais segurança do que caminhar sozinho. Mas depois a gente pode conversar numa outra oportunidade, né? Não, mas é um bom caminho, né? Sempre trabalhar nos projetos que estão andando te ensina algumas coisas, né? Algumas coisas não, né? Então, por exemplo, tem gente aqui que entrou em projeto andando e viu depois que na hora que foi construir o projeto, o buraco é diferente. Então, assim, tem vantagens e desvantagens de trabalhar num projeto que já está rodando, né? Como tudo na vida, né? Nada é tudo vantagem ou tudo desvantagem, né? Sempre é um peso, mas talvez possa ajudar sim. Eu acho que, assim, a palavra para quem quer entrar na pesquisa é, é um pouco assim, resiliência, né? E a resiliência em todos os sentidos, né? Inclusive nesse de ser resiliente contra a própria frustração. A gente tem que aprender a lidar com frustração quando está falando de pesquisa, porque é um ambiente que você vai falhar muito. E é essa falha que vai fazer você evoluir, né? Então, por exemplo, com certeza eu tenho mais rejeites de artigos na minha carreira do que aceites, né? Então, se eu pegar o número de artigos que foram aceitos, né? Porque cada artigo só foi aceito uma vez, porque quando foi aceito já entrou. Agora, para ele ser aceito, quantos rejeites ele não teve, né? Então, eu sempre brinco assim, um rejeite a gente está mais próximo do aceite, mas nunca é gostoso ter uma rejeição, né? Se tem uma rejeição, você fica frustrado, né? A gente tem até estratégias do grupo para lidar com isso, né? Do tipo, cara, recebeu a rejeição, a gente não vai falar sobre isso durante uma semana pelo menos, para poder, né, deixar aquilo descer e tal. Então, assim, não é gostoso, mas faz parte do aprendizado. Então, dito isso, é interessante até a gente falar do teu próprio processo, do que o livro trouxe, porque não há necessidade de tanta correria quando a gente. Bom, depende de contexto de trabalho, obviamente, né? Então, por exemplo, eu sou cobrado por uma certa quantidade, mas eu já estou numa parte que é diferente. Vocês que estão se formando nessa questão da ciência, a qualidade é mais importante. Então, se ainda não surgiu algo que de fato vai ser benéfico e bem estabelecido, bem implementado, não adianta correr com o processo, né? A gente tem que ter a calma de procurar o melhor momento. E, por exemplo, no teu caso, tá, Lúcia, aconteceu um monte de coisa, não foi só a questão de mudar projeto, mas teve questão de Covid, mudou emprego, ia fazer no emprego, mas aí não tem mais o emprego, aí agora mudou e tal. Então, assim, isso faz parte também, né, do setup aí de pegar uma pergunta de pesquisa que eu vou conseguir resolver na minha prática, né? Se a minha prática, o meu contexto mudou, então será que eu vou conseguir ainda implementar isso? Talvez não. Então vamos ter que mudar, vamos ter que repensar e por aí vai. Vamos lembrar que a minha vida está voltando ao normal agora, os grupos vão começar a voltar a acontecer, né? As pessoas vão começar a participar mais das atividades, né? Que as UBS vão estar oferecendo. Quer dizer, então, aquela origem, né? Aquela ideia inicial, pode ser que para o ano que vem já consiga implementar de novo, mas eu já tinha abordado essa ideia, já tinha fazendo uma ou outra devido ao contexto que eu estava vivendo, né? E aí não sei, aí Pois eu é. fico perdida. Mas eu tô aqui, Luiz, eu não desisti. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente acha o caminho. Quando começar a entrar no caminho, a coisa vai. Sim, sim, eu também acredito. Não tem muito Uma coisa segredo, não. que eu já percebi
tipo assim, para essa apresentação. Eu falei, gente, eu vou explicar o que para quem? Que eu sei, se eu não sei nem para mim, como é que eu vou explicar para alguém alguma coisa? Mas Aí a a Fernanda falou apresentação assim, até é para Lúcia, isso. a Fernanda falou assim, Lúcia, você pode fazer? Eu falei, claro que não. Ela falou, como não? Eu falei, não sei, como eu não sei fazer, como é que eu vou fazer? Ela falou, não, mas tem um tempo aí para você poder ler. Eu falei, não, deixa comigo. Então, eu falei, então, tudo bem. Aí eu Não, mas eu abracei a achei que foi ideia, perfeito, estudei. porque na fase que você está estruturando o projeto, eu achei até que você tinha falado, Foi deixa comigo, porque. providencial. Foi exatamente Não, isso. Quando eu vi que era a Lúcia e vi o tópico, eu falei, nossa, encaixou certinho, que é Não, alguém que tá nessa fase, a né? Vai ser Pâmela bem foi. importante. A Pâmela enxugou minhas lágrimas na última reunião. Eu falei, gente, Não, é você complicado, mas fala é essa isso aí. questão, Lúcia, de que muda e faz isso, faz aquilo. Se você pegar o nosso plano inicial lá, do comecinho do meu mestrado, para o que virou e o que mudou a minha vida, você não faz ideia. Assim, mudou Imagina. bastante coisa, assim, a gente foi se adaptando o tempo inteiro, mas no final as coisas vão começando a andar assim, e você fala, nossa, que bom que foi desse jeito e a gente não saiu fazendo antes. Foi um processo que eu aprendi muito também, Tá. porque você fica empolgado, você fala, não, mas eu queria fazer esse projeto, mas tem que ter time, tem que ter paciência e bastante conversa. porque teve uma coisa que esse capítulo não trouxe também, e esse livro não traz. E aí eu sugiro vocês também, a quem quiser, buscar informação sobre isso. Talvez até você mesmo, Lúcia, para te ajudar nesse processo. Porque tem a parte científica, que foi o que a gente estudou agora, tem uma Tá. parte que é de administração, que a gente, alguns autores mais atuais chamam isso de administração pessoal, gestão pessoal. Outros falam gestão de tempo ou administração de tempo. A questão é, tudo isso tem que estar dentro de uma agenda, tem que estar dentro de um programa, porque senão é muita coisa mesmo. E aí a gente acaba se perdendo, às vezes, na própria programação, né? Então, uma das formas de fazer isso ser otimizado, essa questão de fazer a pergunta, estabelecer o objetivo, traçar um método claro e etc, 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 até essa questão do próprio desenvolver da pergunta de pesquisa, sem até colocar no papel, mas do esquema de pensar e etc, dependendo do esquema da vida que a gente tem, a gente precisa de fato estruturar para isso. Então, falar assim, olha, tal dia, de tal horário a tal horário, eu vou parar tudo e vou pensar na minha pergunta de pesquisa. Ponto. Às vezes precisa disso, né? E você tem E toda a estabelecer isso razão. não é muito fácil. Pode falar. Eu comecei a ler um livro que se chama Foco. Hum. Esse é o nome do livro. Né? Aí tem um outro livro, deixa eu saber aqui o nome direitinho, que é O Obstáculo é o Caminho. Ou seja, realmente é isso, é você começar a estruturar, né, e pavimentar, né, o lugar que você está andando, para você andar com mais segurança e ter mais discernimento, e para não precisar saber. Sim, você vai ter vários caminhos, mas se você tendo o objetivo claro, você vai saber escolher exatamente aquilo que você quer. E com segurança você vai seguir no caminho. E o obstáculo faz parte do caminho, não é o objetivo. Né? É. É bem isso, amadurecer. Acho que é isso, é No, amadurecer e trazer se permitir também, né? Não no meu ponto de deixar que o vista, assim, eu sempre desânimo penso ou, a, em. ou, a, ou No meu ponto de vista, assim, eu sempre penso em etapas, né? Você já deve ter parado para pensar que eu sempre falo assim, eu tenho 2 tópicos, aí eu vou lá, eu sempre divido, né? Então, assim, eu acho análogo as coisas, assim, da pesquisa, quando a gente pensa em pergunta de pesquisa e metodologia de pesquisa, para mim existe um análogo da tarefa. Então, por exemplo, para você poder fazer isso acontecer, o que você precisa? Você precisa estabelecer algumas tarefas e os métodos, ou seja, o cronograma para atingir as tarefas, né? Então, na verdade, o cronograma que você estabelece é o método para fazer as suas tarefas. Ao passo que na pesquisa, né, a metodologia de pesquisa é o processo científico que você tem que passar para poder responder a pergunta de pesquisa. E é por isso que eu estabeleci o Notion lá. Então, cada um de vocês que estão regulares tem um Notion, né? Acho que você, Lúcia, não deve ter lá, porque eu normalmente só faço para os regulares, porque senão eu não dou não. conta de administrar. Mas o Notion, a ideia é dar uma ferramenta para vocês que ajude nessa administração das tarefas, né? Então, eu tenho 15 tarefas para fazer, legal. Essas 15 tarefas eu vou fazer uma a cada dia, é uma tarefa pequena,
E aí esse um a cada dia eu vou ticando lá e falando, pô, fiz, legal. E aí depois de 15 dias você fala, caramba, eu fiz 15 tarefas em 15 dias. Yes! Né? Essa é a ideia, né? Você me mostrou isso aí já, Luiz, eu já vi. Pois é, então a ideia lá é isso. Aproveitando a oportunidade, né, muito das coisas que eu aplico de administração pessoal, administração de tempo, vem, na verdade, de dois livros de um autor chamado Christian Barbosa, que quem me apresentou esse autor foi o professor Leonardo, né, o Léo Costa. E agora, no nosso evento lá do PPG, ele vai dar uma palestra sobre administração pessoal, administração de tempo. Então, para quem quiser achar interessante, deixa eu ver até que hora que vai ser, porque de cor eu não sei. Mas eu tenho o cronograma aqui. Acho que até vale a pena ver, porque ele vai, como ele que indicou esse livro para mim, provavelmente ele vai trazer vários aspectos desse livro também lá. E aí pode ser uma porta de entrada para quem nunca ouviu falar disso ou quer aprender um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu ver aqui quando que vai ser. Vai ser o quarto ou quinto, eu só não sei. Ah, peraí. Aqui, ó, vai ser na quarta-feira, amanhã, né? Hoje é terça? Tô perdido. Da 1h30 às 2h30. Então ele vai falar sobre gestão de tempo. Já pode Beleza? mandar pra gente, viu? Oi? Já pode mandar o Oi? link pra gente da Então, palestra. eu vou mandar o programa lá no grupo. Quer ver? Fica gravado, Luiz, depois? Não vai ficar gravado esse, Lúcia, porque esse aí tá vinculado com a pós-graduação, e aí tem um monte de coisa lá que se fosse gravado, tem que pedir autorização de todo Ah, mundo, ia dar o maior rolo. E a gente quer saber, tá. desencana, vamos fazer um evento mais, um pouco menos problemático, sabe? Eu tô mandando o documento do programa para vocês lá no grupo do Coisa, mas eu vou mandar aqui também, tá? A gente ainda tem o grupo do Telegram, ou não mais? Tem. Temos. Se quiser enviar lá, pode enviar, viu? Ah, beleza. Que eu acho que vai ser aberto esse, até onde eu entendi, né? Então, eu enviei no grupo do Saipo, Eu não sei, será que dá para enviar arquivo pelo chat aqui? Eu nem sei se dá para fazer isso. Mas enviando lá no site, no Tá. Zap, a gente já vai ter acesso. Não, Tem mas eu vou lá enviar aqui também, no porque... Instagram também do PPG. Tem lá o link, eles postaram a senha da reunião e tudo mais. Então, ó, tá vendo? Então é aberto. Se postaram lá, meu. Mas eu vou postar aqui também, porque vai que tem gente aqui participando que não tá lá no grupo do WhatsApp ou não vê e tal. Tá aqui também. Então, Tá. quem quiser já baixar aqui direto, é só entrar no chat aqui que eu acabei de colocar, tá bom? Mas a do Léo, vocês estão convidados para o evento inteiro, vai ser quarta e quinta, tá? Eu vou estar mais na quinta, porque na quarta eu dou aula na graduação o dia todo, então eu meio que não vou estar lá. Na quinta-feira eu vou ser moderador de quase tudo. E aí na quinta-feira vai ter coisa de ciência de dados e tal, vai ser bem bacana também. Mas a do Léo vai ser de gestão de tempo na quarta, amanhã à tarde, da 1h30 às 2h30. Então, para quem. Eu acho interessante ver, entendeu? Eu acho que não é autoajuda, não é nada disso. Para quem me conhece sabe que eu não gosto disso mesmo. Então, assim, não tem nada a ver com autoajuda nem nada. É realmente algo a se pensar para estruturar a tua agenda para ser mais fácil de atingir as Luiz, é tuas tarefas, autoajuda. sabe? Não é pecado usar esse nome, não. É autoajuda mesmo. Mais ou menos. É que essa Tudo bem. autoajuda meio pejorativa aí que eu fico meio assim. Mas enfim, quem quiser, participa lá, acho que vai ser interessante. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma colocação, pergunta, comentário, sugestão, crítica? Eu só esqueci o nome do professor, de um rapaz que dá aula Meu nome é com Luiz. vocês. Tô brincando. Não é você. Foi contratado um fisioterapeuta lá para o Novo Ser. Lembra que eu avisei no grupo que abriu o Novo Ser de reabilitação? E aí fui contratado um fisioterapeuta, vários, né? E fui fazer estágio com a gente lá na UBS. E ele começou a falar sobre aula e tal. Aí que eu fiz mestrado, tal, tudo. Eu falei, não, eu dou aula na Unicid. Eu só esqueci o nome dele agora. Eu falei, o meu professor é o Luiz. Ele, nossa, gente, você está no melhor braço. Quer dizer, você é a pessoa referencial para ele do melhor cara da Unicid. Eu falei, yes! Eu esqueci o nome dele, depois eu te falo. Tá bem Caramba, na fita.
Que bom, mas meu Deus do céu, tudo bem. Então tá bom. Depois eu te falo o nome dele, esqueci o nome dele. É uma graça, um menino hiper humilde, veio de uma situação assim, bem humilde mesmo, lá do Lux, se você conhece o Lux, onde ele fica, atrás da USP Leste, Hum, né? hum. Uma região bem simples mesmo, e esse menino superou a dificuldade financeira e Ele de é professor na educação, Unicid? buscou o seu lugar. Ele é, eu te mando hoje depois no zap particular o nome dele. É o E aí, Alex? ele é muito bonzinho, fala bem, Deve ser o Alex. Alex. Bom, Eu sei acho que lá, é Alex. deve ser. Ele é 10, ele Ah, foi aluno do programa, né? Ele é aluno da Rose, na verdade. Se for quem eu tô pensando, ele vai estar no evento. Ele vai apresentar no evento. Ele é aluno de doutorado agora lá do eu programa. vou te falar depois, já pergunto, aí depois eu te falo. Beleza. E Bom, parabéns pela gente, referência. alguém tem mais alguma dúvida, pergunta, comentário, sugestão? Não, só tem um comentário. Eu achei que foi bem legal essa ideia mesmo de colocar o livro e obrigada aí, Lúcia, pela aula. Foi bem bacana, bem Muito boa a interessante. apresentação, Lúcia. Foi show. Obrigada. Muito boa mesmo. Legal. Eu Bom, posso fazer pessoal, um então, comentário final? Um pô, lógico. segundo. Desculpa aí. Não, manda Bom, pauta. primeiro, parabéns, você. Obrigado pela apresentação. Acho que eu li agora há pouco o capítulo, de novo, né? Eu li ontem, mas e você trouxe cada tópico do capítulo, você trouxe de uma maneira bem legal para a gente. É um tema que o Luiz falou, né? Acho que parece trivial, mas eu acho que sem isso, a chance de dar merda lá na frente é muito grande, né? Não tem estatística que resolva depois uma pergunta mal feita ou, sei lá, você errar alguma coisa no método. Então, eu acho que é super legal tirar esse tempo para meditar sobre a pergunta mesmo. Tem um professor que falou para mim uma vez uma coisa que é verdade. Que geralmente quando você chega para um aluno e pergunta assim, legal, você faz mestrado, doutorado, o que você estuda? Ele fala assim, geralmente você vai falar sua variável dependente. A gente tem uma dificuldade muito grande para estruturar o problema tipo, com a complexidade que ele realmente tem, né? E aí, se você pega um cara mais macaco velho, assim, o cara te pega pelo pé, velho. E ele te aperta e você vê que realmente, às vezes, você não sabe o que você está estudando a fundo. Então, acho que é legal gastar um tempo mesmo para poder fazer uma boa pergunta e se cercar de todos os lados aí. E aí, ter uma pessoa com mais experiência, né? Um orientador bom, igual a gente tem, assim, é muito legal. Ô, Luiz, e quando o cara chega pra gente e fala assim, ó, meu, me ajuda com uma análise aí. Você fala, ajudo sim. Aí o cara traz o banco de dados assim, dá na tua mão e fala assim, então, isso aqui é meu dado. Aí você fala, legal. E qual que é o teu objetivo, né? Qual que é a tua pergunta de pesquisa? E o cara, o quê? Aí você- aí o cara acha que você Então, vai falar pra ele qual que é, né? Aí você fala assim, não, pera lá, bicho. sim. Você precisa ter a pergunta. Você tem o banco de dados, mas a pergunta nada. E você sabe que muitas vezes acontece na hora que você ajuda o cara a estabelecer a pergunta, é até meio assim, porque a gente descobre que o dado não vai responder. Sim. E, às Aí o vezes dado tá lá. o Porque cara você tá na sabe mão do que estatístico. O cara não conhece você da sabe que a teoria, né? teoria. Porque sabe que a teoria da ciência de dados fala o seguinte: o dado por si só, ele não é nada. Né? Porque um monte de gente dá. Hoje é a era do dado, né? Mas daqui a pouco isso vai cair, porque na verdade o dado por si só ele não é nada. Se você tem muito dado, você não sabe o que fazer, ele não é nada. Ele só ocupa espaço em algum HD. Uhum. O importante é o que você faz com o dado, né? Porque aí o dado começa a gerar informação, depois de informação gera conhecimento, depois de conhecimento gera sabedoria e por aí vai. Mas o primeiro passo do que o dado pode trazer, do que o dado deve trazer, é a informação. O dado por si só não é nada. O importante é o Sim. que você faz com ele. E o primeiro nível do que você faz com ele é juntar ele de uma forma para te trazer o que é chamado de informação. E aí, se o cara não sabe que informação quer tirar daquele banco de dados, ou seja, não sabe a pergunta, não sabe onde atacar, de nada adianta o cara ter milhões e milhões de dados, né? Que é um pouco. Hoje tem um pouco de paradigma, assim, né? As empresas hoje, por exemplo, no Brasil, cara, é tão louca por causa de dado. Mas na hora que você vai ver mesmo, a bolsa não está melhorando muito, não. Ninguém está fazendo muito investimento melhor do que fazia no passado, não. As clínicas também não estão muito diagnosticando melhor do que no passado, não. Você fala, pô, e essas coisas de inteligência artificial, robô que anda e tal? Meu filho, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, acho que a gente ainda está num caminho bastante longo a seguir aí para aprender a usar esses dados com qualidade, né?
E eu acho que muito disso passa por ter um objetivo claro, específico, antes da coleta, né? Porque aí na hora que você vai fazer a coleta, você sabe o que coletar para tirar informação relevante dali. Sim. É isso. Acho que ó, sem uma teoria por trás, o negócio vira meio que uma feitiçaria, né? Tipo, cruza os dados aí, o que der significativo é seu mestrado. Pois é, e aí sai aquelas coisas loucas, que chocolate morte, né? As coisas meio assim. Tipo, os caras falam, na economia, beleza, você vai perder e ganhar dinheiro, mas na nossa área você mata a gente, tem que tomar cuidado. Puta, Pois é, cara, tem esse lance aí. Bom, Tá, mas beleza. beleza. Então, galera, tem mais alguma coisa aí? Não? Então, brigadão de novo. Eu vou parar aqui a nossa gravação agora, tá bom?